Boa tarde, amigos da SUP Ceará. Alexandre Nogueira, diretor da entidade. Estamos aqui nos preparando para mais uma live, hein? Mais uma live, a última dessa semana. Hoje uma live muito especial. Uma live com o Cérvulo Chagas, integrante e idealizador do coletivo Humanáuticos. Quem não conhece ainda o Humanáuticos, se prepara para conhecer toda a contribuição desse coletivo para os esportes náuticos, para a cultura náutica. Vocês vão se surpreender quando conhecer o coletivo Humanáuticos. Tenho certeza que a maioria já conhece. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana, muito interessante, muito legal sobre enxergar um pouco a mais sobre a cultura náutica. E eu tenho certeza que vai ser uma live que a gente tem muito a aprender com o Cérvulo, muito a aprender com o que ele tem a nos dizer, falar sobre os projetos integrados à SUP, falar sobre a perspectiva dos esportes náuticos no estado do Ceará e com certeza a gente vai ter um bom debate nessa tarde de hoje. Nós começamos essa série de lives na segunda-feira com o professor Paulo Vasco. Na terça-feira iríamos fazer com o Flávio Ramalho, mas não foi possível a conexão. A gente fez com o Henrique Stendorfer, que foi o segundo presidente da SUP Ceará. Ontem realizamos a live com o Elione, que é um para-atleta multiesportista e que deu um show aqui debatendo com a gente. E eu estou aguardando aqui que o Cérvulo entre do coletivo Humanáuticos para que a gente bata esse papo bacana aqui com todos vocês. Estou vendo muita gente aí presente, Michele, a Rosane, o Leonardo, o Reiner, enfim, uma galera, o Rogério, o Henrique Nelly. A gente está esperando aqui que quem puder até avisar aí para ele diretamente no WhatsApp. Acabei de confirmar com ele, estava tudo ok. Mas se alguém puder avisar no WhatsApp dele que ele tem que pedir a participação, viu, Cérvulo? Não sei se você está assistindo já pelo Instagram do Humanáuticos, mas você tem que pedir a participação. E aí eu autorizo aqui na própria live. Então quem puder até ligar para o Cérvulo aí, eu agradeço. Eu acho que ele está com alguma possível dificuldade, tá certo? É sempre uma grande alegria, uma grande satisfação nesse momento em que estamos todos um pouco reclusos, né, por conta das orientações das autoridades sanitárias. É um momento que a gente fica mais em casa, um momento para leitura, um momento para reflexão, um momento que a gente tem a oportunidade de ressignificar muitas coisas em nossa própria vida. Em relação à entidade ASUP, é um posicionamento muito claro. Na qualidade de representante estadual do Stand-Up Paddle, a gente tem a recomendação para seguir os órgãos sanitários, os órgãos da saúde, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual da Saúde. A gente não está incentivando que alguém vá para alguma prática no mar. Entendemos que agir dessa forma hoje estaríamos contrariando as recomendações governamentais. E evidentemente que a gente deve seguir tudo aquilo que está sendo colocado para o público em geral. Ok? O Reiner, por gentileza, liga para o Cérvulo, liga diretamente no celular dele, diz que ele tem que entrar na live e pedir a participação. Senão a gente não consegue bater aquele papo que está previsto aqui para o dia de hoje, tá certo? Ficamos aqui no aguardo, faltava aqui alguns minutos para as 5 da tarde. Quando eu estou aqui no celular, eu estou sem acesso a olhar o horário, então não sei se realmente já deu 5 horas, mas fato é que o Humanáuticos ainda não entrou, o Cérvulo ainda não entrou aqui no bate-papo e eu estou aguardando essa participação dele, tá certo?
Henrique Nelly, Reiner Fortunato, Daniel deve estar aqui em nome da FVMEC. Por gentileza, avisem o Servo que ele tem que pedir a participação. Ele tem que estar no Instagram da SUP, como vocês todos fizeram e sabem fazer. Façam essa solicitação aí diretamente no WhatsApp dele, senão eu vou ter que sair aqui, encerrar para chamá-lo e ele entrar de novo, porque eu avisei antes aqui no WhatsApp. Esperar que alguém confirme aí com o Servo. Reiner, tá me ouvindo? FVMEC tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. O Manáuticos entrou, perfeito. Vamos lá. Tá na hora, valeu, vamos lá. Vamos nessa. Daniel, Valverde. Valeu, Daniel, valeu, Reiner. Vamos abrir aqui a conexão. Aí, meu amigo. Olá, meu querido. Presença bem-vinda, rapaz. Eu estava preocupado aqui que se você não estava conseguindo entrar, mas que bom que deu tudo certo. Aí entrando a Lisiane. Conhece a Lisiane, Sérgio? Uma gaúcha que eu já ouvi falar. Acho que ela Pronto, gosta muito do mar. Capitão Horizonte, olha que satisfação da Marinha do Brasil, lá de Várzea Alegre agora. Bem-vindo. Prazer, Capitão Horizonte. O senhor vai ter muito aqui a contribuir com essa nossa conversa. Então, Daniel, primeiramente, Sérgio. Federação de Vela, todo mundo bem. Isso, tem uma galera aí. Primeiramente, Sérgio, meu agradecimento por ter aceitado o convite. O coletivo Manáuticos é parceiro da SUP e é uma grande satisfação tê-lo aqui para essa hora de bate-papo. Então, seja muito bem-vindo e que a gente possa ter uma tarde aqui muito produtiva, como você bem disse, dando sequência aos trabalhos entre a SUP e coletivo Manáuticos, ok? Uma reunião de trabalho, né, Alexandre? A gente vai demonstrar como é que funcionam nossas reuniões, não é isso? Isso, uma reunião de trabalho compartilhada com os amigos e seguidores e admiradores aí do trabalho, tanto da entidade ASUP como do coletivo Humanáuticos. Então, Sérgio, para começar, amigo, muita gente te conhece enquanto humanáutico, mas você é lá dos Pampas, é um gaúcho, psicólogo e que mora no Ceará e que é idealizador do coletivo Humanáuticos. Eu queria inicialmente que você fizesse uma apresentação tua pessoal e aonde que entrou o Humanáuticos na tua vida e o que é o coletivo Humanáuticos. Então, começa da tua trajetória pessoal, como você veio lá do Rio Grande do Sul para o Ceará e como o Humanáuticos começou na tua vida. É com você, meu amigo. Tá, primeiro eu quero dar as boas-vindas oficialmente a todos que estão aqui nessa live. É a primeira live que eu faço, né, enquanto Humanáuticos, desde que a gente entrou nesta crise sanitária que o país está vivendo, que o mundo está vivendo. Então é um momento muito importante para nós, que a gente tem a oportunidade de conversar, né, sobre a nossa realidade, sobre os nossos cuidados e tudo que envolve as nossas perspectivas dos projetos humanáuticos, dos projetos esportivos que a gente tanto atua. Tá? Então, boas-vindas a todos. Quem não está neste momento, né, e assistirá a posteriori esta live, então também muito bem-vindos, né? A gente tem privilégio de estar hoje em casa, né, nessa quarentena, mas algumas pessoas não podem estar em casa, então, quando puderem assistir esse vídeo, sintam-se abraçados por nós. Eu sou um amante do mar, Alexandre, sempre fui, né? Eu não sou o melhor atleta de nada, mas eu sempre pratiquei alguma modalidade esportiva náutica, desde o banho de mar, né, que para mim é o melhor. Né, é o melhor esporte náutico, é o banho de mar com a família. Mas depois vieram os primeiros contatos com as outras modalidades, com o próprio stand-up paddle, com a própria vela, enfim, com o próprio surf, que é algo mais recente, né? Então, eu sou um homem que sempre estive, né, nessa questão da paixão com o mar, com o oceano, e o que ele promove, né, em relacionado à questão do bem-estar, da qualidade de vida. É tão bacana quando a gente vai para a praia com alguém, pegar uma praia com alguém, ou até mesmo sozinho, e a gente sempre volta um pouco modificado, né? Então, essa curiosidade eu sempre tive desde criança,
desde quando meu pai me colocava no colo e ia ali, né, atravessando as ondas, quando a gente é criança, gurizinho novo, né? Então, assim, a gente sempre me deixou curioso e realmente encantado o que significa a questão do oceano e do ser humano dentro do oceano, né? Aí depois veio a questão da psicologia, quem não sabe, eu sou psicólogo, e a psicologia traz a questão da qualidade de vida e da saúde mental, né, muito forte, né? E eu trouxe, então, apenas uma relação entre essa saúde mental, né, e essa qualidade de vida, e as questões que o oceano proporciona de qualidade de vida e de saúde mental. Na verdade, o Manáuticos é uma criação, é mesmo constructo, né? O Manáutico é uma criação, né, é uma inovação, proporcionando a questão da saúde, né, plena, da saúde mental, com as questões do oceano, mas, na verdade, esse construto sempre esteve presente na sociedade, porque todo mundo todo mundo consegue viver, consegue se beneficiar, né, estando no mar, estando na praia, estando, enfim, tendo esses benefícios, esses elementos que só a natureza proporciona. Então, assim, o Manáuticos, essa preocupação com os esportes, com a sociedade, com o meio ambiente, sempre esteve por aí, né? Apenas a gente fazer um construto, né? Ou seja, um conceito que englobasse as nossas responsabilidades e o nosso amor profissional pelo oceano e pelos esportes. Então, assim, o Manáuticos, oficialmente, é um coletivo. É um conceito bem simples, tá? É um coletivo, né, em prol dos esportes e da cultura náutica. E o que é essa cultura náutica? Tudo isso que a gente está falando, é essa saúde que a gente vê e tem pelo oceano, são os esportes, né, é o desenvolvimento da economia do mar através das atividades náuticas. Então, cultura náutica é tudo isso que a gente vê, vivencia no dia a dia através do mar. Tá? Então, o coletivo Manáuticos, ele atua em prol dos esportes e da cultura náutica. Então, é um conceito bem simples, mas a execução é bem complexa. Como que a gente se reúne para atuar em prol dessa cultura náutica? Aí entra a questão dos projetos humanáuticos, né, que a gente começa a escrever alguma coisa inédita em relação à questão das modalidades esportivas, entra a questão das vivências náuticas, entra a questão das expedições, que a gente vai falar, enfim, né, por aí. Então, o conceito Manáutico é muito simples. É um coletivo de pessoas, de empresas, de federações, de associações, assim, de entidades, né, pessoas livres, esportistas, que se unem em prol da cultura náutica. E legal. Qual o ano de fundação? Qual o ano de fundação do coletivo, Sérgio? Olha, foi antes de Cristo, mas assim, oficialmente, oficialmente, né, porque isso, como eu te falei, sempre esteve na humanidade essa preocupação com o oceano, sim. Com a questão da água, com a questão, enfim, sempre teve, né? Mas os Humanáuticos, o coletivo oficial mesmo, nasceu há quase 3 anos, é recente. 3 anos. A gente nasceu em Fortaleza no dia, enfim, 28 de outubro de 2017. A gente nasceu no hotel Grand Marquis, aqui pertinho. Legal. A gente está. Enfim, então foi o nascimento desse coletivo, né? Mas que veio dentro desses estudos todos da psicologia, da prática esportivas, enfim, da interação e do conhecimento com vários colegas. Então é um movimento, é um movimento de saúde, né? Deixa eu te fazer uma pergunta eu não diria, é quase um leigo para um psicólogo, certo? Essa atração que o mar exerce para tantas pessoas. Os sentimentos em relação ao mar, Sérgio, eles são os mais variados. Fato é que o mar exerce, de fato, uma verdadeira atração. Essa atração é pelo desconhecido, é pela tranquilidade que o mar traz, é pelo medo, pelo respeito. Me fala como psicólogo o que é tudo isso que o mar causa nas pessoas, os mais diversos sentimentos. Tenta me explicar isso aí, Sérgio, no teu entendimento técnico da psicologia, porque o mar, de fato, ele causa tudo isso nas pessoas, correto? Olha, Alexandre, depende da sua interpretação. Na verdade, né, em relação à psicologia ou à abordagem que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental,
a interpretação que você tem de uma situação, ela faz a questão dos seus pensamentos, das suas emoções e dos seus comportamentos acontecerem. Então, é a interpretação que você tem do que significa mar. Para mim, o mar pode ser tudo isso que eu estou te falando, causa bem-estar, causa uma qualidade de vida. Para outra pessoa, o mar pode gerar uma emoção chamada medo, né? Que é uma emoção da ansiedade, que pode, enfim, gerar outras questões. Mas a interpretação, Alexandre, é o mais importante. Você estudar qual a forma que você avalia o seu pensamento sobre um determinado construto, sobre um determinado ambiente. Então, o mar, ele é holístico nisso. Ele gera várias interpretações. Legal. Você pode pegar Jonas e a baleia, né? Você pode pegar Júlio Verne, você pode pegar todos os mitos, né, relacionados à questão do oceano, todas as nossas preocupações locais aqui dos pescadores, das jangadas, enfim, todas as visões e interpretações são válidas. Por isso que é bacana o oceano, porque ele é democrático. Legal. Nesse sentido. Legal. Né? A tua interpretação, aí voltando à psicologia, né? A tua interpretação sobre o ambiente, ou seja, sobre o oceano, proporciona os teus pensamentos, quais são os teus pensamentos, as tuas emoções e o teu comportamento com esse ambiente. Né? Então, essa interpretação ela pode ser positiva, né? Você pode ser uma pessoa que conversa, que pratica esportes, que, enfim, que tem uma relação saudável com esse ambiente oceano, ou pode ser uma interpretação distorcida, ou seja, pode ser uma interpretação com qual você não tenha tanta relação, né, e gere alguns pensamentos automáticos, enfim, distorcidos, né, os quais você tem que aprender a conviver. Mas a democracia holística que o mar proporciona cognitivamente, isso é que é bacana. Né? Você pode, Alexandre, fazer qualquer relação da sua vida pessoal, profissional, da sua saúde, da sua questão, né, enfim, de existir, da sua existência, relacionada à questão do oceano. Por isso que sempre gera essa curiosidade bacana e sempre gera essa vontade de estar perto, né, de pelo menos ver, né, de pelo menos estar podendo. E a gente está conversando sobre o oceano hoje, Alexandre. E me Olha só, dizer, ele está falando aqui, o Miranda, que o oceano é a ferramenta que mais me aproxima do Criador. Olha que frase bacana, né? Mais aproxima do Criador. Então, por tudo que você falou, Sérgio, cada qual tem uma percepção e um sentimento, né? Eu posso entrar no mar para melhor, por conta da minha saúde mental, eu posso entrar no mar porque é a minha prática esportiva, eu posso entrar no mar para superar os meus medos, não é isso? Exatamente. O Henrique está dizendo, é o dia que melhor durmo é quando eu faço atividade no mar. Olha tudo que a gente está falando e a galera aí respondendo o que o mar causa em cada um. Isso é muito bacana, né? Você imaginar que esse marzão ele é mais vivo do que nunca na vida das pessoas e a gente interagindo com essa natureza, né, meu amigo? E é interessante, Alexandre, que hoje é um dia histórico, a gente está conversando sobre essas questões do oceano, sobre o bem-estar que ele proporciona, mas assim, essa semana, né, a gente está vendo o arquipélago Fernando de Noronha fechado, Jericoacoara fechado, hoje aqui no Ceará, Fortim, né, São Gonçalo do Amarante, né, Paracuru, ali, todas aquelas regiões, né, estão hoje impróprias, né, para se visitar. Então a gente vive num momento hoje histórico, né, de se resguardar, né, e de valorizar a sua própria saúde interna, individual, né, e respeitar o máximo, tanto nós mesmos quanto as pessoas que a gente ama, respeitando não ir para esses lugares. Temos Garopaba também, que está, né, que fechou para esse feriado também. Eu vi aqui que entrou o jornal Praia do Rosa, que é um jornal muito famoso lá da região de Garopaba, de Santa Catarina. Né? Então, a Olha gente... só, o Daniel colocou, deixa eu ver aqui qual foi a frase dele, era exatamente o que eu ia falar. O Daniel colocou aqui que a natureza está se recuperando. Nessa questão da quarentena, né? A gente está dando a oportunidade para a natureza se renovar. Eu estava vendo hoje, o Clilton está dizendo que o mar para ele é saudade. Isso é que é um homem apaixonado. Olha que coisa bonita, né, rapaz? O amor é lindo, né? Então, como eu estava te dizendo, eu vi hoje uma postagem, eu acho que foi até meu irmão.
Eu acho que foi até meu irmão, ele colocou que tava uma postagem que tava dando para ver, eu não me lembro se era o Himalaia ou se era o Everest, e depois de muito tempo dava para ver a distância, esses montes aí, essas montanhas, como a gente viu lá em Veneza, que dava para ver os peixes e tal. Ou seja, a natureza está se renovando nesse momento que o homem se recolhe, né? Não é isso, Sérgio? O homem se recolhe para se ressignificar, para se reinventar, para se reprogramar, e a natureza, incrivelmente, tem agradecido esse momento que a gente está dando uma trégua para ela. Confere, meu irmão, é isso mesmo? A gente tem que aprender novamente a lidar com essa situação, né, Alexandre? A lidar com essa natureza externa e a nossa própria. Acredito que esse momento, que é um momento forçado, né? É uma imposição, né? Esse momento de se resguardar, não é uma opção, né? Ambiental, né? É uma escolha, né? Responsável, óbvio, lógico, né? Mas que assim nos traz à tona esse resguardo através de uma crise sanitária muito grave na humanidade. Né? Então a gente tem essa visão holística, sim, a gente tem essa visão até um pouco mais romântica sobre algumas questões, só que a gente não pode perder também o foco de entender que a questão que a gente está passando hoje é uma das questões mais graves na história da própria humanidade. Né? Com certeza. Dessa forma, a gente vai tentar aprender muita coisa nova. Né? A gente está aprendendo a ficar dentro de casa, olha só. Né? Verdade, a gente está conhecendo a nossa própria casa. Né? Como é que estão aí as crianças? Como é que você está lidando com esse momento? Não é fácil, pois né? É uma coisa que que a gente está aprendendo. Eu li, em meio a coisa séria, viu, Sérgio? Eu li algo muito engraçado. Era uma piada dessa de WhatsApp que o indivíduo colocou. Essa noite eu conversei com a minha esposa, me pareceu ser até uma pessoa legal, querendo dizer que faz tempo que ele não conversava com a esposa, né? E que a quarentena está proporcionando essa reaproximação das pessoas, né? Eu acredito que a conversa com ele mesmo, né? A conversa consigo mesmo, sabe? Gera, né, mais reflexão, a conversa com os parceiros, com as parceiras, né, com a família, enfim, a conversa com os amigos. A gente tem que aprender muita coisa nesse momento, né, Alexandre? A gente tem que ter a humildade de saber que a gente tem que refazer, ressignificar, como você falou, né? Alguém falou aí, retorno para o coração. Bacana, hein? Isso, a Nara. A questão ainda do oceano, né? Introspecção. Olha só, Carol também entrou. Então, Alexandre, a gente tem que ressignificar. A gente, né, por exemplo, vive esse 2020 de uma situação histórica muito nova. Você lembra no começo dessa live que a gente falou sobre a interpretação, né, sobre a questão da psicologia, né, que nessa abordagem que a gente trabalha, a interpretação sobre uma situação, ela enfatiza quais serão os seus pensamentos, suas emoções e seus comportamentos. Então, como é que a gente interpreta essa situação nova que a gente está vivendo hoje? Né? Essa situação que faz com que a gente... A conexão do Sérvulo caiu um pouquinho aqui para mim, não sei se para vocês segue normal, parou um pouco aqui a conexão do Sérvulo. Então, caiu um pouquinho. Podemos seguir? Manda ver. Então, pronto, pode prosseguir. A gente tem a melhor interpretação quando a gente se sente mais seguro, né? Mais cuidado, mais bem cuidado, mais, né, de uma forma mais saudável. Né? Só que em alguns momentos a gente não está bem cuidado. Voltou. Pronto. Então, assim, espero que não caia novamente, porque é um raciocínio muito bacana. Né? Então, sem dúvida, pode. A gente tem hoje dessa situação que a gente está vivendo? Né? Como que a gente interpreta da melhor forma possível essa situação para que tenhamos pensamentos funcionais, não disfuncionais, que as nossas emoções sejam acolhidas, né?
que nossos comportamentos também sejam mais saudáveis, mais relacionados à questão do nosso próprio bem-estar. Então, de que forma a gente interpreta isso melhor? A gente busca essa interpretação, Alexandre, através disso que a gente está fazendo aqui, ó, de uma nova forma de lidar com a vida, sabe? A gente está conversando aqui, ó, sobre isso, a gente está conversando exatamente sobre essa questão. A fala é muito importante, né? Você trazer uma conversa, trazer algo que importa para as pessoas, né? Faz com que a gente comece a interpretar essas questões de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais humana, mais real, né? Lógico que a gente vai ter emoções diversas, a gente vai ter etapas, episódios de mania, ou seja, às vezes uma alegria que a gente não sabe de onde veio, ou de uma tristeza que a gente não sabe, enfim, por que a gente está oscilando tanto, mas isso não quer dizer transtorno de bipolaridade, isso quer dizer confinamento, quarentena, novo aprendizado, entendeu? Então, é isso mesmo. Eu estava vendo, você sabe que eu tenho 2 filhas pequenas, inclusive estou distante delas nesse período, e conversando com outros pais, e os pais mostrando, ó, o secretário Rogério aí na nossa live, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, secretário. Prazer. Uma honra. E eu estava conversando com outros pais, a dificuldade que os pais têm de lidar nesse período com os filhos dentro de casa, porque é uma situação que, de certa forma, ela quase não existe mais. Os pais passam o dia fora de casa, às vezes não têm o contato com os filhos, quando vão ter já é no período da noite. Então, está todo mundo desacostumado de algo que era para ser, muitas vezes, a rotina, né? Você está convivendo com os seus filhos, compartilhando com os seus filhos. Então, realmente, a gente tem que ressignificar muita coisa, né, Sérgio? E eu tenho certeza que, mesmo nesse período de dor que todos nós estamos passando pela situação geral do mundo, a gente tem que tirar algumas lições, né, para a nossa própria vida, como você bem colocou aí anteriormente. E você traz essa questão bem pertinente. É difícil para nós dentro de casa. Aí você imagina para os esportes que a gente defende, né? É bem estranho ver esse mazão todo que está aqui sem uma prancha, né? Sem uma vela do Daniel ali da Federação de Vela, sem um stand-up dos guris lá da Será Sup Clube, da Fortaleza Azul, da própria Sup, né? Sem uma prancha de surf do Thiago Miranda e do Surf Educa. Ou seja, é uma situação muito nova para todos nós. Eu acho que esse momento também é bacana, já que tem tanta gente boa conversando conosco agora, né, entrando e se preocupando sobre isso, que a gente também avalie, né, após passar essa etapa, que, lógico, o primeiro lugar é o cuidado com a saúde. Tá? É a nossa saúde individual, saúde dos nossos amigos, das nossas familiares, da sociedade como um todo, que estamos todos conectados. Partir desse momento que essa crise sanitária, ela reduz, ela diminui, né, ela flexibiliza mais um pouco, como é que será essa reunião novamente dos projetos, dos esportes náuticos, essa segunda onda, esse movimento, né, do desenvolvimento. Reordenamento, né? Reordenamento, né? Exatamente. Como isso se dará, né? Porque vai passar, pessoal, só que vai passar com sequelas, tá? A gente tem que ter essa noção bem clara, né, de que a gente vai ter momentos que a gente vai ter que rever quais serão nossas prioridades relacionadas à questão de como esses esportes voltarão, de que forma os atletas cearenses, né, como é que eles estão hoje, esses atletas, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, continuar divulgando o trabalho deles, né, continuar divulgando com o que a gente tem de melhor, né? Porque o esporte não é fácil, né? Principalmente o esporte náutico, né? E assim, quando a gente, olha, cara, o pior de tudo são as pessoas que não tem o Daniel falando. Você consegue ler, Alexandre, aí? Consigo, ele está falando que nós ainda somos privilegiados, né? Porque tem pessoas que não têm condição de ir à praia, fazer o surf, atividade ao ar livre, né? Exatamente. Tem pessoas que estão impossibilitadas, né? De fazer tudo isso que eles faziam no seu dia a dia, né? Aí que é duro mesmo, né? E para as pessoas que têm o mar como uma subsistência também. Então,
Sem dúvida alguma, que é a questão economia do mar. Da questão da pesca, que é muito forte aqui no estado do Ceará, das jangadas. Hoje, O Rodrigo Pereira, que é da Secretaria de Turismo, entrou agora. Olha o que o turismo está sofrendo, amigo. Uma cidade como Fortaleza, um estado como o Ceará, onde tanta gente sobrevive do turismo, tá aí os hotéis fechados, os voos cancelados. Então, assim, os festivais náuticos que a gente organiza, né? Os festivais da cultura náutica, que a gente organizou em Fortim no final do ano passado, né? Com a Federação de Vela, né? Hoje Fortim está fechado. Então, assim, como que vai se dar? Como se dará essa retomada? E tem que ser com bastante calma, sabe? Tem que ser dessa mesma forma que a gente está aprendendo agora, ressignificando quais são as nossas prioridades, né? De que forma podemos lidar com essas questões, né? Com paciência, tudo tem que ser com paciência, pessoal, porque vai passar, só que passa com sequela, né? Então a gente tem que ter, que cuidar, né? A gente falou bastante aí da situação atual, você introduziu muito bem aí um pouco sobre os humanáuticos, sobre a sua trajetória pessoal, sua vida profissional de psicólogo. Eu queria que você falasse um pouquinho, você tem uma relação muito próxima com a Federação de Vela, com a FPMEC, foi onde a gente lhe conheceu, através dos projetos belíssimos da FPMEC, aí do Daniel, principalmente, e toda a galera da federação. Você tem o projeto Laessal, tem o projeto Tiamar, projeto aprovado agora, o Rema Ceará, junto da SUP. Fala um pouco sobre como o coletivo Humanáuticos ele se aproxima das federações, das associações, como é o trabalho dele para cada atleta, no desenvolvimento humano. Fala um pouco sobre essa sua integração a essas entidades. O que isso agregou aos humanáuticos? O que os humanáuticos trouxeram às associações? Que olhar novo é esse, irmão, que vocês trouxeram para nós das associações e das federações? Fala um pouquinho sobre essa parceria e sobre os projetos que estão em andamento e os que vêm futuramente também, Sérgio. Com o maior prazer, Alexandre. Em primeiro lugar, o Humanáuticos é cearense, tá, meu amigo? Então, antes de qualquer coisa, o Humanáuticos é cearense, nasceu aqui em Fortaleza, exatamente porque a gente acredita, né, no potencial que o Ceará tem, né, em relacionado aos esportes, ao ambiente do mar, aqui, ao ambiente natural que o Ceará tem, enfim. Então, o Humanáuticos nasceu no Ceará, é cearense de batismo, né? E você falou a questão do gaúcho, sou cearucho, tá? Porque é família aqui cearense, família lá no sul, tá certo? Mas então, tá certo. Como eu te falei, o Alexandre, o conceito de Humanáuticos é muito simples. É um coletivo de pessoas, entidades, né, que se reúnem em prol dos esportes e da cultura náutica. É bem simples. Só que a execução é bem complexa, que é exatamente nisso. Elaborar os projetos, fazer com que esses projetos tenham, né, uma certa representatividade, né, sejam valorizados e iniciem as suas ações. Tá? Essa é a parte dos humanáuticos que a gente traz de inovação aqui para o Estado, para as entidades que estão conosco, né? A gente valoriza o trabalho dessas entidades, a gente enxerga o enorme potencial que elas têm e a gente auxilia, né? A gente contribui na elaboração de um projeto o qual represente tudo isso que a gente conheceu, que a gente viu, né? Enfim, a gente teve o primeiro projeto humanáutico na vela. E aí, esse projeto nasceu em 2017, final de 2017, né, chamado ESAL, que é exatamente para valorizar o trabalho dos jovens velejadores aqui do estado do Ceará, na capitania do professor Daniel Azevedo, que está conosco aqui, e tem alguns velejadores também conosco, eu vi o Júnior. Isso, então, tem muita gente boa aí. Muita gente boa. Então, assim, esse projeto nasceu após conhecermos o trabalho individual e coletivo da Federação de Vela. Então, a gente pôde sintetizar o que a gente tinha conhecido dentro de um projeto de trabalho, que na psicologia chama-se projeto de vida, né? Só que a gente estava atendendo ali uma instituição, não uma pessoa. Então, veio um projeto de trabalho relacionado à vela.
Coletivo, né? Um coletivo, né? Então, esse projeto ele veio para dar um significado, um suporte psicológico, funcional, de relacionado à questão da nutrição, do movimento funcional, do treinamento físico e do suporte psicológico para esses jovens velejadores que lá estavam na federação. E daí, quando a gente começa a contribuir com esses projetos, na verdade, as entidades começam a se ver, a se enxergar de uma forma muito bacana, né? De uma forma muito mais ampla, né? A gente apenas liga um gatilho ali na entidade que faz com que ela saiba que pode fazer esses trabalhos, pode realizar esses trabalhos. Dá um start, né? Dá um start, não é isso? Então, quando a gente traz a Secretaria de Esportes pela primeira vez, né, um evento com a Federação de Vela, ou a gente traz a Capitania dos Portos ali do lado do Yacht Club para dentro da federação, para conversar com a Federação de Vela. Então, essa conexão, né, que a gente faz, essa conexão, ela fortalece esses projetos que a gente elabora juntos, mas fortalece ainda mais as entidades que estão, né, sendo as proponentes e representam esses trabalhos. O que a gente, às vezes, auxilia é a contribuir também com um profissional de saúde dentro desses projetos, né? Assim, sou psicólogo vendendo aqui a peixe, né, da minha saúde. A gente sempre coloca um profissional de saúde e eu sempre tento inserir um profissional de psicologia para lidar com as equipes desses trabalhos. Mas também pode ser um profissional de odontologia, de medicina, de educação física. Tem muitos profissionais de educação física dentro dos projetos, né? Então, isso começou com o projeto ESSAL, e aí depois veio, né, já com a instituição, com a federação mais empoderada, né, veio a questão do projeto Vem Pra Vela, que já é um projeto aprovado, né, pela Secretaria, pelo edital, né, da Secretaria de Esportes do Estado, e em parceria com a Enel, né, então já traz um outro caráter para a Federação de Vela, porque o projeto Vem Pra Vela, né, que permite que centenas de pessoas conheçam o esporte de vela aqui no estado do Ceará. Oportuniza, né, o esporte para um leque enorme de pessoas, não é isso, Sérgio? Mesmo, né, faz um processo democrático, amplo, né, e a Federação de Vela se torna uma das entidades da vela mais importantes do país, ao meu ver, porque tem esse projeto de envolvimento, né, e a Secretaria de Esportes do Estado, ela também consegue entrar no cenário nacional como uma secretaria que apoia, né, os projetos náuticos de vela de uma forma inédita, né, porque uma das coisas bacanas dos humanáuticos é que a gente gosta de projetos inusitados, inéditos, né, e isso faz toda a diferença. A gente não replica, a gente não, né, a gente gosta de criar alguma coisa atual, né, que faz a diferença. E aí veio, depois desse projeto Vem Pra Vela, o projeto com a Capitania dos Portos, que é exatamente o Forças no Esporte, Profesp, né, que é o Mar de Infância, que já foi uma articulação da Capitania dos Portos com a Federação de Vela. E daí esse projeto é uma escola de vela, praticamente. Né? Ela traz alunos de algumas escolas, né, públicas para exatamente aprenderem, né, a velejar, né, terem todo um procedimento de escola, de ensino, com o professor Daniel e os demais guris da vela. Então, acho que a vela no estado do Ceará, a partir do início, né, que a gente teve com o ESSAL, ela deu um salto de qualidade e se tornou referência. Né? Tanto que quando a gente foi para Refeno... Inclusive para a SUP, Sérgio. Bacana. A Federação de Vela é uma grande referência para a Associação do Stand-Up. Então, a partir do momento que a gente viu ali o trabalho no iate, que a gente viu trabalhar a base, a gente viu a inclusão social, a participação da galera da comunidade que está se ressurgindo através do esporte, isso aí acaba sendo, nem que não queira, uma grande referência para as pessoas e para as entidades. Então, a gente se mira muito no trabalho da FVMEC, a gente tem orgulho de ser parceiro enquanto entidade, enquanto pessoas também. Daí, após a vela, Alexandre, veio os amigos do Stand Up Paddle, né, para realizar um projeto, exatamente, né, continuando o que você está falando, né, que é dando esse segmento humanáutico. Né. A gente já estava muito, né, grato pelo que a gente via construindo em relação aos humanáuticos, né. Só que a gente, com o Stand Up Paddle, ele ampliou os humanáuticos de uma forma tal que a gente entendeu que poderia abraçar outras modalidades esportivas com esse mesmo amor e carinho, né, e profissionalismo,
né? Então, aí, com o stand-up paddle, veio o projeto Teamar, que é uma inovação. Ó, Fiat Lux, hein? Acenderam as luzes aqui de casa. Acho que foi aquela gaúcha que você falou do começo. Né? E aí, Elisiane, dá um tchau aqui pro pessoal. Ela é tipo sempre. Oi, Liz. Legal. Beijo. Então, voltando, meu amigo, a gente, com o stand-up paddle e a SUP e o Ceará SUP Clube, a gente consegue realmente entender os humanáuticos de uma forma muito mais ampla, né? Entendendo que vários esportes náuticos podem ser, né, beneficiados, acolhidos, né? E que a própria gestão dos humanáuticos, né? Porque a gente é um coletivo, a gente não é empresa nem ONG, a gente é um coletivo, pessoas livres, né? Mas a gestão desse coletivo, né, foi preenchida com vários integrantes da associação de stand-up paddle, então deu realmente uma outra visão para nós. Eu não me esqueço do dia que a gente estava escrevendo no Ceará SUP Clube, o projeto Teamar, era um domingo à noite, né? Eu e as minhas colegas psicólogas, a Tiziana, né, a Evelyn Rutenlochen e a Lisiane, o Delano Pinheiro e a Claudinha, a gente estava em cima das pranchas escrevendo o projeto Teamar, né, o primeiro projeto de stand-up paddle humanáutico da gente, né, porque a gente acreditava, né, com que o Ceará SUP Clube vinha desenvolvendo em termos de responsabilidade, né, a gente acreditava que a união com a Fortaleza Azul pudesse direcionar uma maior ainda amplitude, ou seja, uma democracia mesmo para o esporte de stand-up paddle, trazendo autistas, né, para aprenderem a prática, vivenciarem a prática de stand-up paddle na praia, né, pegarem uma praia com os profissionais de educação física e supistas, né. Então, esse projeto nos deu muita força, né, nos deu nós entendemos que os humanáuticos, eles se tornaram necessários, sabe, Alexandre? Quando vira a chavinha, assim, a gente fala, olha, a gente se tornou necessário porque a gente faz saúde pública também, entende? A gente legal. Mesmo que ser empresa, ONG, a gente representa, sabe? A gente faz com que o diferencial. Quando a gente vê os guris da Fortaleza Azul nas pranchas, né, do Teamar, e o Teamar novamente foi aprovado pela Secretaria de Esportes e Juventude do Estado do Ceará, pela ENA, ou seja, esse ciclo, né, que a gente está vivendo é um ciclo muito vitorioso, né? Não vitorioso para as questões do alto rendimento somente, mas para a questão do acesso, da inclusão, né, aos esportes. Eu acho que isso é um novo conceito, né, Sérgio? Porque se você for pensar, talvez o foco das secretarias de esporte seja, como você diz, a alta performance, é o atleta que vai representar o Ceará fora, em outros estados, em competições nacionais, e de repente essa própria secretaria passa a enxergar o esporte para além do esporte. Através do esporte pode levar à inclusão, através do esporte pode levar aquelas pessoas como as portadoras do transtorno do espectro autista a praticar o esporte. Então, eu acho que é um novo olhar que a Sejuve traz em termos de Brasil, em termos de um pioneirismo sem igual. E, com certeza, isso não é à toa. Para você ter esses editais aprovados, você tem que cumprir regras, protocolos, associações estarem rigorosamente em dia com todas as suas obrigações e serem feitas por pessoas desprendidas, né, Sérgio? Que doam o seu tempo para fazer as coisas acontecer. Então, eu acho que a Secretaria do Esporte e Juventude, ela enxergou isso nos projetos, sabe? Ela enxergou esse esporte para além. E é isso que vocês vêm fazendo aí junto com o FVMEC, junto com o Ceará SUP Clube, junto com a SUP. Eu acho que essa é a pegada legal. Bacana, Alexandre. E daí, com o Teamar em andamento, a gente, para fechar com chave de ouro, né, a gente constrói em parceria com a SUP o projeto Rema Ceará, né, que é exatamente um projeto para interiorização da prática de stand-up paddle, né? A gente estava muito focado aqui na capital, e aí a SUP, ela traz esse diferencial que é vir para o interior. E essa foi uma demanda, né, de muitos segmentos, né? A gente só escutou essa demanda, né, de muitos segmentos que também gostariam de participar desse coletivo, desse movimento,
né, de esporte, de saúde, que vem sendo desenvolvido, né? E daí, esse projeto Rema Ceará foi habilitado, né, esse edital mais recente da Lei de Incentivo ao Esporte. São cidades as quais merecem uma atenção muito especial, Quixadá, né, Sobral, Morada Nova, Ubajara, né, Fortim, Fortaleza, né? Então, esse projeto, eu acredito assim, nessa conversa da gente hoje, dá para notar os passos, né, desse movimento, né? E por isso que é uma reunião de trabalho, né? Como esse a movimento, SUP e o Manaus. e de como esse movimento ele se desenvolve com pessoas cada vez mais interessadas, né, com entidades cada vez mais sérias, né? Então a gente vai buscando sair um pouco dos nossos espaços de costume e indo para lugares dos quais a gente precisa chegar, né? E aí daí o Rema Ceará, ele pós-crise sanitária que a gente está vivendo, será uma das prioridades que a gente tem que, né, levar para esse 2020. Você sabe o que eu estou imaginando, rapaz? Eu estou imaginando aquele açude do Cedro, lá em Quixadá, a galera do local, a galera de Quixadá, tendo contato com a prancha, contato com o remo, você ter ali aquele cenário, você está num açude que é bem a cara do Ceará. Tem açudes aqui que foram construídos por conta da seca, o Servo. A seca que assola o Nordeste, foram construídos açudes para represar a água, e que esse açude pode ser fonte de pesca, pode ser fonte de esporte. É um olhar muito diferente, é um olhar muito bacana, e que eu tenho certeza, como você falou, pós-crise aí, pós-pandemia, a gente vai poder materializar tudo isso através aí da SUP e do Coletivo Manáuticos, com esse grande apoio da Secretaria de Esporte e Juventude. Eu estou contando as horas para chegar a esse dia. Eu não posso deixar de falar sobre os demais projetos, senão eu vou levar você cancelado, né? Depois eu sou cancelado no Instagram. Ó, tem o Surf Educa, que é um projeto inovador, né? Depois da vela, depois do stand-up, vem o Surf Educa, né? Que traz a questão da educação e do esporte, né? Essa junção que é muito importante para a cidadania, para essa juventude, né? E para o esporte em si, né? Como o surf é clássico nessa nossa história do Brasil e hoje tem uma representatividade mundial. Então é importante gerar esse processo de inclusão, né? De acesso, sim, e pautado na ferramenta pedagógica, né? Exatamente. Abraço ao Thiago Miranda e ao Núcleo Inteligente Amantes do Surf, né? Então, é importante demais trazer esses projetos e a gente observar que os humanáuticos, eles vêm numa escada, a gente vem numa escada de realizações pautadas no bem-estar, mas no bem-estar amplo, né? No bem-estar social, sim, no bem-estar esportivo, no bem-estar físico, emocional, né? Então, eu acho que esse é o grande segredo. O pessoal pergunta, cara, como que vocês nasceram há menos de 3 anos e já conseguem ter uma rede tão bacana de... É isso, é porque cada dia chega uma pessoa nova, né, que traz a sua expertise, quer participar, quer construir, fazer parte de um projeto manáutico. É muito bacana você escrever junto, reunir o pessoal. A gente se reúne muito em lugares gastronômicos, né, da cidade. Um abraço para o Legumes, aqui em Fortaleza, para o Viva Verde Natural, né, para o Novo Fogão. Então a gente se reúne muito. O Miguel Brantner, que é o nosso consultor humanáutico, né, lá de Porto Alegre, ele fala muito, olha, os humanáuticos, eles são muito bem quistos em mesas de bares e restaurantes, então nos convite. Legal. Conversa muito bem, a gente faz muita coisa boa. É onde as ideias florescem, né? É onde as ideias florescem. Então, exatamente isso. E daí vem surgindo, né, eu acho que as pessoas estavam muito desesperançosas, Alexandre, né, em participar de um movimento, sabe, em ter credibilidade, né, com o movimento, enfim, aquelas questões históricas que a gente vive naquele país que a gente conhece bem, chamado Brasil, né, que a gente verdade. Esse país, né? Mas que não é para amadores, hein? Ó, pediram para você falar da Refendo, viu? Tá, da Refendo, bacana. Isso. Seguindo os projetos, né? O projeto Surf Educa, e
um projeto que a gente começou desde o ano passado, chama-se Projeto Expedição Manáutica. Aí entra a Refeno nisso aí. Né? Esse projeto Expedição Manáutica é para nós trocarmos experiências entre a cultura náutica cearense e a cultura náutica que a gente, né, está aprendendo aqui no Ceará com culturas náuticas de outros lugares. Né? Então, a ideia do projeto Expedição Manáutica... Por isso, expedições, né? Exatamente. Vão longe. Né? Então, a gente... Né, a ideia é ficar embarcado o máximo de tempo possível, né, e participar de regatas, conhecer novos espaços, né, novas baías abrigadas, conhecer lugares, né, que têm cultura náutica fortalecida, enfim. A gente fez a Refeno ser nossa primeira expedição manáutica. O que é a Refeno? É a regata que sai de Recife, do Recife, tá? Os amigos lá já me corrigiram muito, do Recife para o arquipélago de Fernando de Noronha, né? Isso de barco, de veleiro. Então é a maior competição da América Latina. Daniel já São 500 barcos, é isso, Sérgio? São 500 barcos em média? Não, são 500 km de milhas, né? Barcos não. Não, são quantos barcos que participam? Olha, esse ano saíram um pouco mais de 90 embarcações. Né? Ah, tá, 500 é isso mesmo, é quilometragem, eu confundi, tá certo. Um pouco mais de 90 número considerável, né? Do Brasil inteiro, né? Então é uma grande festa, né? Por isso que a gente fez essa primeira expedição manáutica ter o destino Refeno, porque a gente queria, né, enfim, aprender com essa rede de cultura náutica nacional, né, e trocar essas experiências, divulgando os projetos de vela também, que a gente é parceiro, tá? Então, a gente saiu de Fortaleza, a gente saiu do Hotel Marina Park, né, no veleiro, no Catamarã, e a gente foi até Fernando de Noronha e voltamos, né, para Natal. Que legal. Tá? Mais de 1000 milhas náuticas. Então, a gente parou em Fortim, em Natal, né, em Recife e em Fernando de Noronha. Conhecemos pessoas incríveis, né, trocamos experiências. Experiência sem igual, né, Sérgio? Sem igual. E a gente descobriu cada vez, foi uma descoberta, assim, a gente descobriu que os humanáuticos, eles estavam sendo aguardados, né, essa ideia da gente, esse movimento, estava sendo aguardado por muitos velejadores das antigas, né, muitos velejadores bem diferentes, sabiam, cara, eu queria ter lançado esses humanáuticos, eu queria ter feito esse... Legal. Cara, vamos fazer um projeto. Então, isso traz para nós, né, uma satisfação imensa, né, de saber assim, cara, porque a gente doa isso, né? Eu, particularmente, né, assim, até agora não tive um centavo dos humanáuticos, entendeu? Eu pessoalmente, né, não recebi um centavo dos humanáuticos, mas a gente doa... Mas você está milionário de amigos, né? Você está sujeito riquíssimo de amigos. Né? A gente doa essa força de trabalho, né? Porque a gente... Primeiro, ama o oceano, como a gente falou no início, né, da nossa conversa. Depois que a gente aplica os nossos ensinamentos que a gente aprendeu depois de tantos anos de faculdade, né, a questão de elaboração de projetos, de formação de equipe, de liderança, enfim. E daí a gente vê a satisfação quando esses guris, eles têm, aí sim, esses apoios financeiros, né, quando as equipes dos profissionais humanáuticos, dos projetos, sim, são remunerados, né. Então a gente começa a perceber que essa geração, né, financeira também acontece e que também essa valorização das entidades esportivas. Então, a nossa parte está sendo bem feita, né? Não se atende apenas uma pessoa individualmente, se atende a uma instituição, legal, se atende a uma sociedade, tá? Então, esse é o diferencial dos humanáuticos, tá bom? Cara, parabéns sobre todos os aspectos, e é como eu digo, a gente é muito grato de ter encontrado vocês aí nesse caminho. E eu tenho certeza que... Ó, a Alice está dizendo, ó, que foi incrível sair de Fortaleza, de Catamarã até Noronha, depois chegar em Natal. Também foi uma travessia em confinamento. É isso aí, são experiências que dá para fazer um livro, né? Pode ter certeza. É interessante nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque ficar no barco, ficar embarcado, como a gente ficou, né? A gente não ficou direto embarcado 30 dias, mas a gente ficou vários dias embarcado antes dessas paradas, né? E a gente teve que aprender a lidar com isso, né? A lidar com os espaços reduzidos. Muitas vezes não tinha internet, né? Só tinha um ao outro.
né? E a gente tem Com que aprender a lidar com as situações de tripulação, com as situações do próprio contato do ser humano com o oceano, com essa imensidão que é o oceano, né? Eu Então, imagino. isso nos fortalece para cá, para dentro de casa, né? A gente faz esse parâmetro, né? Então, quem se deu bem na quarentena, no confinamento, quando sair daqui, pode entrar no barco, no veleiro, que vai estar bem instruído, né? Como que se faz. E outra coisa, Alexandre, o barco é uma escola, sempre tem alguma coisa para fazer. Né? Daniel sabe isso, né? A embarcação sempre tem alguma coisa para você fazer. Então, essa rotina é importante para você ter essa boa saúde mental. Eu não sou de fazer citações de psicologia ao tempo todo, porque eu acho que a psicologia bacana é essa que a gente entende horizontal, né? De forma horizontal. Mas tem uma citação do Freud que ele fala que assim, saúde mental para a pessoa, para o indivíduo, é a capacidade que ele tem de trabalhar e de amar. Né? Então, muito bom. Nesse momento, é bem universal isso, né? Bem universal, né? Nesse momento a gente está trabalhando e a gente está amando, né? A gente está falando sobre o que a gente ama e acho que esse é um significado bem importante. Quarentena não é férias, pessoal. É trabalho, é ralação, né? É exercício físico. Antes de entrar na live, eu e a Lisa, a gente estava fazendo exercício físico aqui, ó, treinando. Treinamento funcional do professor Igor Maia, que está imperdível. Entrem no Instagram dele, perguntem do professor Igor Maia. Está imperdível o treinamento que ele faz. Né? Então, essas coisas todas, essas adaptações que a gente tem, o Alexandre, faz com que a gente se sinta mais dentro de um processo de evolução mesmo. Estamos evoluindo dentro da gente, né? Dentro dessas situações. Nossa existência, né? Por isso que eu falo, vai passar, mas vai ter sequelas. Vamos nos acostumar agora com essas sequelas, tá? Vamos criar um pouco mais de novas perspectivas, novas prioridades, tá? Então, assim, vamos nos preocupar com o que a gente já fez, mas também quando essa primeira onda parar, com a segunda onda que virá, que vai ser o fortalecimento da sociedade como um todo, tá? Principalmente dos nossos amigos atletas, dos esportes náuticos, que aqui é a nossa praia. Com certeza. Vai se dar isso, né? E não sei se você... Ó quem entrou aí, o Peixe, ó que cara bacana, lá do Pará para o Rio de Janeiro, para o Ceará. Peixe é figura sensacional. Grande abraço, Peixe. E Cévalo, o Paulo Vasco falou isso na segunda-feira, nesse período pós-pandemia, eu acredito que a cultura do mar, a valorização dos esportes náuticos e aquáticos, ela vai ser ainda muito mais forte, porque a prática de esportes ao ar livre vai ser cada vez mais incentivada nesse período de evitar aglomerações, de evitar as pessoas num contato muito próximo e em grande número. Então, atividades ao ar livre, elas vão ser cada vez mais valorizadas. Então, eu acho que o mar ele vem mais forte do que nunca, né? Como promotor de saúde mental. A gente estava conversando com isso com o Paulo Vasco na segunda-feira. Você concorda com isso? Eu concordo se vier aliado a isso a questão ambiental, tá? A preocupação ambiental, né? Não uma corrida desenfreada, né? Como estava tendo anteriormente, né? Um dos projetos náuticos que a gente não conversou aqui, mas que a gente enviou faz poucas semanas para o Programa das Nações Unidas, foi o projeto No Plastic Cell, que é exatamente a diminuição do plástico aqui na orla de Fortaleza, né? Tendo a Federação de Vela como proponente. E a jornalista Janaína, que foi uma das nossas amigas, que trouxe essa proposta para nós. Né? Então, assim, tem que ter essa preocupação ambiental junto, né, Alexandre? Eu acho que a gente também tem que aproveitar esse momento e ressignificar isso também. Né? Vamos tentar entender, nesse momento, histórico, que arquipélago Fernando de Noronha está fechado, repito, Jericoacoara está fechado, Fortim, Paracuru, São Gonçalo do Amarante estão fechados. Né? Vamos tentar entender o porquê, lógico, primeiro relacionar a questão da nossa própria saúde, mas vamos ampliar depois essa questão da saúde para todos os segmentos, né? Inclusive o próprio meio ambiente. Legal. Sérgio, para a gente já ir para a parte final, dois temas. O primeiro, eu não poderia deixar de pedir para você falar da tua participação no Molocabra. O Molocabra é o maior downwind do Brasil, realizado no Ceará. Cara. Mas vai acabar a nossa live, ó. Vai ficar, tá com 25 segundos restantes, você vai falar do Molocabra e a gente volta próxima semana
para falar sobre um fórum permanente da cultura do mar, falar de esporte, falar de economia. Você é meu convidado para a próxima semana, a gente vai fazer um reagendamento para conversar. O oceano, Humanáuticos. A Falta interpretação 5 segundos. que tem desse momento